Se você deseja alcançar a independência financeira e mais tempo livre por meio de um negócio próprio, esse vídeo pode ser a grande virada que você espera na sua vida. O tipo de negócio que eu vou apresentar para você nesse vídeo vai mostrar como que qualquer pessoa comum pode montar um negócio na sua casa, no seu tempo livre, sem ter que largar o emprego atual até que se sinta segura para isso. Um negócio que você não precisa correr riscos desnecessários e, mais ainda, que tem um baixo investimento inicial e um alto retorno. Que você não precisa de nenhuma habilidade especial, basta seguir passo a passo exatamente o que eu vou ensinar para você. Eu devo adiantar para você que esse negócio não tem nada a ver com marketing multinível, você não terá que fazer reuniões na sua casa, não terá que vender nada porta a porta. É um negócio que depende única e exclusivamente de você. Comecei a trabalhar enquanto eu estava empregado. De noite eu conseguia dedicar 3, 4 horas que foi possível montar meu negócio. E eu fui demitido. Eu resolvi, não, agora é a hora de eu me dedicar a isso. Então, ou seja, a gente não tinha nada, a gente falou, vamos começar a fazer o projeto. Em 20 dias a gente já tinha o produto, já tinha feito a primeira venda em 20 dias. Eu acho que ele está mais feliz, porque ele está fazendo uma coisa que ele gosta, que ele acredita, que ele tinha como um sonho, assim. Parece mais feliz, mais leve, mais achado naquilo que faz. Você também pode conseguir montar um negócio perfeito com independência financeira e tempo livre. Um negócio que seja uma rede de proteção contra intempéries, contra crises, contra qualquer imprevisto que aconteça com você ou com a sua família. Um negócio que funciona no piloto automático. Um negócio que te dá independência financeira, tempo livre e que funciona no piloto automático. Você pode estar se perguntando, quem sou eu para ensinar isso para você? O que você vai ver agora é um pouco da minha história e como que eu cheguei nesse modelo de negócio perfeito. Quem é Conrado por Conrado? Essa é a pergunta mais difícil que já me fizeram na vida. Eu já tentei responder essa pergunta várias vezes, mas eu diria que é um cara muito lutador que descobriu o início da caminhada, que sabe mais ou menos onde quer chegar ou acha que sabe e todo dia tenta dar mais um passo para frente de preferência. Durante muito tempo eu sofri muito com as minhas decisões. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria, eu não sabia exatamente para onde que eu iria, eu não sabia. E isso me fez tomar decisões erradas. A minha primeira empresa eu montei com 23 anos de idade e eu não tinha a mínima ideia do que era ser um empresário, a mínima ideia. Eu tinha acabado de largar a faculdade e eu já achei que eu tinha alguma habilidade para montar um negócio. É lógico que a gente vai aprendendo. Eu tenho 20 anos como empreendedor. Eu montei um negócio que era um negócio de serviços, que era um cursinho pré-vestibular, e eu descobri uma coisa, que serviço não escala. Eu não consigo escalar serviço. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade de alunos, era um cursinho pré-vestibular, tinha uma quantidade de professores, eu não conseguia pegar professores, alunos do Brasil inteiro. Mesmo que o cursinho tivesse bons professores, um bom material e toda a nossa vontade de fazer a coisa da melhor maneira possível, a gente quebrou. E quebrou com uma dívida enorme nas costas que eu passei 5 anos pagando. Só que qual foi a grande lição que eu tirei disso? Que você tem que ter um negócio que tenha baixo custo. Se você tiver um negócio com um custo muito alto e você não tiver um modelo de receita recorrente, um modelo de receita sustentável, você não consegue manter o negócio de pé. O que acabou acontecendo é que eu comecei a procurar de uma maneira insana o negócio perfeito. Então eu passei não só pela parte de serviços, de produto físico também, que eu tenho um livro, e à medida que eu fui vendo onde eu queria chegar e quais as dificuldades que eu estava tendo,
eu fui descobrindo que eu não estava agindo da maneira certa. Mas para agir da maneira certa, eu tinha que, mudar o meu comportamento, mudar a maneira como eu enxergava as coisas. E mudando a maneira como eu enxergava as coisas, o meu mindset, a maneira como eu penso, o que acabou acontecendo? Eu consegui fazer com que eu fizesse uma transição entre pensar em um negócio e pensar em transformação global. A grande lição que eu recebi dessa minha falência foi como que eu consigo montar um negócio que eu não preciso de equipe, que eu monte na minha casa, que eu monte com baixo investimento inicial, no meu tempo livre, que eu tenha alto retorno, alta lucratividade, custo fixo baixo. E aí sim eu descobri o negócio digital, que é um grande negócio hoje, com as mudanças da economia, com o que a internet trouxe pra gente de vantagens, porque imagine você vender um curso online, um e-book. Cara, esse negócio é genial, porque quando você vende o e-book, qual é o custo de logística? Um produto físico, quando eu pego um produto físico, ele tem um custo de logística, eu tenho que enviar esse produto para algum lugar, nem que seja do fabricante para minha loja, tem um custo isso. Isso já aumenta o custo fixo. Mas quando eu vendo um e-book, um livro eletrônico ou um curso online, eu não tenho logística. A logística é mandar um e-mail. Esse custo, quase nada. E um outro problema que tem também para um produto físico é que eu tenho que ter um custo de estoque. O espaço ocupado por esse produto, ele custa. Então eu tenho um custo de estoque. Mas quando eu tenho um e-book, quanto que ocupa um e-book? Praticamente zero. E uma outra coisa também que eu descobri, por que esse negócio é tão bom? Porque o negócio digital, porque ele é escalável. Porque você consegue vender para qualquer pessoa, Brasil inteiro, mundo inteiro. Porque é um e-mail, e o e-mail chega em qualquer lugar, é um e-mail que leva o produto. E uma outra coisa é que é tecnologia. Ao contrário do cursinho, que eu tinha que estar o tempo todo ali olhando para tudo, fazendo as coisas, o que acontecia era que eu não tinha tempo para pensar em como viver melhor. Quando eu comecei a formatar um negócio digital, eu descobri que esse negócio, ele funciona no piloto automático. Por quê? Porque ele é automatizável. Então, eu tenho no meu celular um aplicativo que me fala toda vez que acontece uma venda. E aí, às vezes, eu tô quase dormindo, aí o celular acende, aí eu olho, legal. Aconteceu uma venda, entraram R$400, entraram R$40, entraram R$150, ou seja, é um negócio que funciona no piloto automático. Essa é a grande mágica desse negócio. Você não escala pelo seu tempo, logo você precisa de equipe. Se você precisa de equipe, você não consegue colocar essas pessoas na sua casa, logo você tem que alugar um local e aí a empresa começa a ficar com um custo cada vez maior. E isso é que faz com que um negócio digital seja um negócio muito mais rentável, muito mais fácil de se começar, muito mais fácil de se girar esse negócio e a partir daí você realmente conseguir ter um negócio em que você tem uma vida digna pela receita que você tem e pela quantidade de vendas que você consegue fazer para o Brasil inteiro. Se fosse hoje, eu conseguiria, sem ser conhecido, né? Sem ser o Conrado Adolfo, eu conseguiria 100 a 200k por mês em 6 meses, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, na época eu consegui 30, 40, 50, 60, porque eu ainda não sabia exatamente como o negócio funcionava. E é lógico que não foi um negócio fácil de ser descoberto, porque ao longo de 20 anos como empreendedor, você vai descobrindo coisas que você não quer. E aí você vai chegando, você vai arredondando cada vez mais esse negócio até a hora que você chega no negócio perfeito. Eu comecei a pesquisar quais os tipos de negócios que existem por aí. E pesquisando, lendo, viajando, e aí eu descobri uma parte do que eu sei hoje. Com essa parte, eu comecei a montar um negócio digital, aumentar a abrangência. Eu comecei a dar aulas online em 2010, se eu não me engano. Isso, em 2010. Eu comecei a dar aulas online pelo GoToMeeting. E eu achei incrível, porque eu juntei, por exemplo, 100 pessoas numa sala, foi mais ou menos por aí, 100 pessoas numa sala, cobrei R$290 e de repente, em uma semana, eu tinha feito R$29 mil. E a partir daí foram 3 anos para eu idealizar o negócio e aí sim montar, porque eu estava na agência ainda em 2010, comecei a fazer essas aulas e a partir dessas aulas, um ano depois, eu vendi a agência, comecei a dar aulas, cursos presenciais,
trabalhando com serviço, né, dando curso presencial, e a partir disso eu comecei a fazer a migração do modelo presencial para o modelo online, até que eu fiquei só com o modelo online com alguns eventos presenciais. Então a grande dificuldade de se montar um negócio hoje, principalmente numa crise, é você arcar com o custo do país. Quando você monta um negócio digital, esse custo fica muito menor, porque você consegue fazer o negócio funcionar de uma maneira muito mais barata e com uma lucratividade muito mais alta. Se eu soubesse isso naquela época, eu teria crescido muito mais rápido e muito antes do que eu estou crescendo hoje. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu consegui criar um negócio em que eu lancei um primeiro curso online, em que eu automatizei e aquilo começou a funcionar sozinho e vendendo sozinho. Foi um curso chamado Ninja PPC, um curso aí foi de 2012, 2011, 2012. Quando eu montei o Ninja PPC, eu tinha a agência e eu trabalhava na agência e ao mesmo tempo eu montei o curso. Então foi em paralelo, até que depois eu vendi a agência quando eu me senti confortável, que o curso já estava rodando e eu já estava fazendo outras coisas. Então eu sempre falo que a minha autoridade foi baseada em, primeiro, internet, em livro e depois internet e muito conteúdo gratuito. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, marketing e mindset, que são os 3 assuntos que eu tenho autoridade para falar. Agora, quer dizer, internet, mindset e empreendedorismo. Quando você gera credibilidade para o seu mercado, ele compra de você porque ele confia em você. Começou comigo dando palestra online de graça no YouTube, gratuitamente. E a partir daí as pessoas começaram a me conhecer, gostaram do que eu estava falando, eu transmiti o meu conhecimento e aí sim eu fui escalando essa autoridade. Então eu acredito muito em um empreendedor em cada lar, porque qualquer pessoa hoje consegue montar um negócio da sua própria casa, vendendo o seu conhecimento ou o conhecimento de alguém no seu tempo livre, sem precisar de equipe, com um custo inicial muito baixo e um alto retorno e uma alta lucratividade. E a partir daí você transformar talvez o seu plano B no seu plano A. Essa é a minha crença e é isso que eu quero levar para o mundo. A maneira de mostrar para as pessoas que elas conseguem ser muito mais do que aquilo que elas acham que elas são. Isso aconteceu comigo. Toda a minha jornada mostrou muito isso. Mostrar para o mundo que cada pessoa consegue ter uma vida muito mais digna, ganhando aquilo que ela merece, sem ter que suar sangue por cada segundo do tempo dela para ganhar algo que ela mereceria muito mais. E hoje a WeBelieve, a minha empresa, ela é de negócios digitais. Porque com um notebook eu consigo produzir o produto, eu consigo vender o produto, eu consigo automatizar tudo simplesmente com um único notebook. Com um único notebook. Então, o que isso aqui representa para mim? Primeiro, a liberdade financeira, porque o produto que eu produzo aqui pela internet ele pode ser vendido para o mundo inteiro. Segundo, a liberdade de tempo, porque eu automatizo tudo aqui, aperto play e deixo um negócio rodando sozinho. E terceiro, a liberdade geográfica, que eu coloco esse notebook embaixo do braço, eu vou para qualquer lugar. Eu posso ir para os Estados Unidos, para o México, posso ficar na minha própria casa ao invés de ter que ir para algum lugar trabalhar. Eu não preciso. A minha empresa, ela está aqui dentro. E é por isso que eu acredito tanto na proposta de um empreendedor em cada lar. Porque você não precisa mais de uma indústria, de uma fábrica para você criar um negócio, de uma fachada, de um ponto comercial. Você precisa de um notebook. Só isso daqui. Como você acabou de ver na minha história, eu passei os últimos 20 anos procurando ter autonomia na minha vida, ser dono da minha própria vida. E a partir do momento que eu percebi que eu poderia ser dono da minha própria vida montando um negócio, eu passei 20 anos procurando o negócio perfeito. Só que o que acontece muitas vezes? O sistema, vê se você reconhece essa história. Você faz uma boa faculdade e a partir daí você arranja um bom emprego. Essa é a vida de praticamente todo mundo e não tem nada de errado com essa vida. Mas muita gente que quer ser empreendedora acha que essa é a única vida que é viável. Mas não é assim. O sistema é aquilo que a gente chama de governo, mais sociedade, mais regras, é algo um pouco intangível.
ele é feito para fazer com que você não seja dono da sua própria vida. Ele é feito para fazer com que você sempre esteja correndo atrás do rabo. Quando você é empreendedor, mesmo assim, o sistema dá um jeito de te manter aprisionado numa jaula muito pequena. E como assim? Impostos, você não tem tempo, você está sempre correndo atrás do rabo de novo. Mas existe um tipo de negócio que é um negócio que tem escala, é um negócio que faz com que você tenha tempo livre, que você tenha uma independência financeira, que você trabalhe de onde você quiser. E esse negócio, o sistema não ensina. Você não aprende isso. E o meu papel aqui é justamente mostrar para você qual é esse novo tipo de negócio. Existe um grande problema na sociedade. O grande problema é, você quer ser dono da sua própria vida, mas você não consegue. Você quer fazer com que a sua família tenha mais conforto, você quer ter mais tempo livre para você e para os seus filhos, para sua mulher, para o seu marido, mas você não consegue. O sistema não deixa. Esse é o grande problema. Agora, por que existe esse problema? Porque você montar um negócio no Brasil, na verdade montar um negócio em muitos países do mundo, não é tão fácil assim. O negócio tradicional. Aquele negócio com fachada, com equipe, em que você tem que acordar às 5 da manhã, dormir meia-noite, você não tem tempo. E, geralmente, os negócios também não são abrangentes. Quando você descobre como montar um negócio que seja abrangente, que te dê tempo livre, que você trabalhe de onde quiser, que está fora dessa caixa que o sistema tenta colocar você, aí sim você pode falar que você tem um negócio perfeito. E o que eu venho procurando há tanto tempo e que eu encontrei e que agora eu vou revelar para você é justamente como montar esse negócio perfeito. E mais, quando você pensa em um negócio, você pensa em consumidores. Os consumidores, todo mundo, eu, você, os consumidores têm problemas. E para resolver esses problemas, por exemplo, eu preciso adestrar o meu cão, eu preciso plantar uma horta orgânica na minha casa, eu preciso emagrecer, eu preciso me relacionar melhor com a minha esposa, problemas das mais diversas naturezas. E para resolver esses problemas, as pessoas precisam de soluções. Não de produtos, de soluções. Porque o produto, digamos que você queira emagrecer. Quando você quer emagrecer, a solução é, eu quero me tornar uma pessoa mais magra, eu procuro uma transformação. Mas eu posso alcançar essa transformação a partir de uma academia. Eu posso alcançar essa mesma transformação a partir de um livro de dietas. Eu posso alcançar essa mesma transformação por meio de um curso online que ensina exercícios e nutrição saudável. Agora, existem algumas soluções que são mais rentáveis do que outras, falando do ponto de vista do negócio. Para o consumidor, ele só precisa de uma solução. Ele quer emagrecer. E para isso, ele vai ter que comprar um produto ou um serviço. Só que, do ponto de vista do empresário, do ponto de vista do empreendedor, do negócio, existem alguns produtos que são mais rentáveis do que outros. Vamos falar de uma academia. Você já conheceu algum dono de academia? Eu já. E eu tenho um amigo, ele chama Marcos. Ele tem uma academia. E ele não tem tempo para nada. Porque a academia consome ele o tempo todo. Tem turno da manhã, tem turno da tarde e tem turno da noite. E não consegue ter tempo. E tem um outro problema também, a desistência das pessoas no inverno. Então, quando as pessoas desistem, ele não consegue mais prever o fluxo de caixa dele. Ou seja, ele não tem tempo e ele não consegue uma abrangência muito grande. Por quê? Porque a academia atende o bairro. Então, do ponto de vista do negócio, a solução de vender serviço não é uma solução muito rentável. Agora, e um livro? Um livro de dietas. Digamos que você escreva um livro sobre dietas. Bom, primeiro que você tem um monte de livros. Você tem que ter um diferencial. Você tem que saber exatamente para quem você vai falar. E você não aprende isso em nenhum lugar. Agora, do ponto de vista do livro, do negócio do livro, você tem custo de matéria-prima, você tem custo de estoque, você tem custo de logística, você tem custo de o livro encalhar. Você já viu isso na minha história. Agora, também não é um negócio perfeito.
Mas e se você tem um curso online? Se você tem um e-book? Se você tem um áudio que ensine as pessoas a comer melhor? Você tem tudo isso automatizado, então isso libera tempo para você, a automatização libera tempo. Você tem isso escalável, que você pode vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Isso faz com que você tenha uma independência financeira muito maior. Então, e você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo com um notebook. Do ponto de vista do negócio, você ter um produto digital é muito mais rentável e te dá um valor muito maior de receita do que o serviço ou o produto. Agora, o que o consumidor quer não é uma academia ou um livro. Ele quer uma solução, ele quer uma transformação, ele quer emagrecer. Então você pode, ao invés de montar uma academia, no caso de emagrecimento, ou vender um livro, você pode vender um produto de informação, um produto de conhecimento. Esse produto é o mais rentável e é ele que mais se adapta ao que a gente chama de negócio perfeito. Você vai ver uma aula sobre como que o consumidor pensa, como que ele compra. Porque você concorda? Se você entender o ponto de vista do consumidor, se você entender quais são os estágios que um consumidor passa, os 6 estágios, quando ele vai comprar algo para resolver um problema que ele tem, você consegue dominar esse jogo. Não é um jogo de produtos, é um jogo daquilo que está na mente do seu consumidor. Se você conhecer o que está na mente dele, você consegue vender para ele. E o que eu vou ensinar para você é justamente isso. O que se passa na mente do seu consumidor. E com isso, você vai aprender a vender, a montar um negócio perfeito e você vai ser dono da sua própria vida. A gente vive numa nova economia, numa economia digital. E a economia digital mudou completamente as regras de como que as empresas hoje conseguem ter sucesso. Como é que elas conseguem ter abrangência, ou seja, vender para muita gente, e automatização, ou seja, fazer o negócio rodar no piloto automático. Agora, existem 2 partes que é muito importante que você entenda. A primeira parte é que tipo de produto que você vai criar. Nessa série de vídeos, você vai ver os 3 produtos viáveis para que você crie, transformando conhecimento em algo vendável. Mas tão importante quanto que tipo de produto você de fato tem, é como é que você vende esse produto. Porque não é só você ter um produto, é você saber vender um produto. E isso também mudou. O que a gente vai aprender agora, aqui nesse quadro, é como que funciona a venda de um produto digital. E principalmente, como que isso funciona na cabeça, na mente do seu consumidor. Então, a primeira coisa, eu já fiz alguns desenhos aqui para exemplificar quais são as etapas pelas quais um consumidor passa quando ele está num processo de descoberta de um problema, procura da solução e compra de um produto. Então, vamos acompanhar comigo aqui cada uma das etapas. A primeira etapa é o consumidor tranquilo. Por que eu chamo ele de consumidor tranquilo? Porque talvez ele nem saiba que tem um problema ainda. Então ele é tranquilo. Por exemplo, digamos que eu tenho 42 anos de idade. Digamos que uma dada hora eu entre no Facebook e eu veja a seguinte mensagem. Por exemplo, homens acima de 40 anos. Para homens acima de 40 anos. Você sabia que o colesterol na sua idade pode representar um risco para a sua vida? Caramba, como assim? Eu estava tranquilo e aí de repente eu descubro que eu tenho um problema. Agora eu não estou mais inconsciente com relação a um problema. Eu tenho consciência de um problema, o meu colesterol. E a partir daí eu passo a ser incomodado por esse problema. Eu passo para a segunda etapa. Da etapa do tranquilo eu vou para a etapa do incomodado. E é assim que acontece comigo, mas acontece com você e com o seu mercado, com qualquer um que esteja com algum problema, que precise de uma informação para resolver esse problema. Só que a partir daí, qual é o próximo estágio? É o estágio de pesquisa. Então eu vou pesquisar, eu me torno um pesquisador sobre soluções, sobre diversas soluções.
E com isso eu vejo diversas soluções e passo a comparar uma solução com outra solução, para saber qual é a melhor para mim. Então, no estágio do comparador, eu posso, por exemplo, comparar um livro com uma academia. Eu tenho aqui um livro de receitas com alimentos com fibra que diminui o colesterol. Eu também posso ir para uma academia. Agora, o que é mais fácil? Eu ir até uma academia e todo santo dia, de 7 às 8 da manhã, eu fico lá fazendo exercícios aeróbicos, ou eu comprar um curso em 5 aulas que me ensina quais os alimentos, um curso online, que me ensina quais os alimentos que eu devo comprar para comer mamão, por exemplo, que tem fibras. Ou então, o que é mais fácil? Se eu quero comprar um apartamento e eu estava tranquilo e de repente eu casei. A partir do momento que eu caso, eu tenho um problema, que é, eu preciso agora mudar para um lugar maior, eu preciso alugar um apartamento ou comprar um apartamento para viver com a minha esposa. Então agora eu tenho um problema, eu estou incomodado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar soluções para comparar soluções e a partir daí decidir comprar ou não. Mas o que é mais fácil? Eu comprar um imóvel ou eu comprar um e-book que ensina as 12 maneiras para se economizar na compra de um imóvel? Muito mais fácil comprar o e-book, porque ele é uma informação valiosa, muito mais barata. É esse mercado de informações que você está entrando. Esse mercado de alguma informação que você tenha e que é importante para alguém que está sendo incomodado por um problema. Ok, agora, pensa o seguinte, a partir do momento que você compara uma solução com a outra, qual é o grande erro das empresas? Praticamente todas as empresas cometem o mesmo erro. E o erro é o seguinte, quando você entra num anúncio de revista, quando você vai para um anúncio de jornal, quando você clica em um anúncio num site, no Google, no Facebook, o que acontece é que você clica em um anúncio e você vai direto para uma página de vendas. Quando você lê uma revista, aquele anúncio é um anúncio que tenta vender alguma coisa. Esse é um grande problema. E sabe por quê? Porque você não está preparado ainda para comprar. O incomodado, ele não está preparado para comprar. O pesquisador também não está preparado para comprar. Ele está pesquisando ainda uma solução. Imagina o seguinte, eu quero comprar um tênis para corrida, mas eu não sou um corredor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar melhor tênis para corrida no Google, por exemplo. Ou então eu vou perguntar para meus amigos, ou então eu vou entrar numa página de uma marca de tênis de corrida, mas eu estou pesquisando, eu não sei ainda o que eu vou comprar. Então o grande erro, o primeiro grande erro das empresas, principalmente em uma época que as pessoas estão gastando cada vez menos, é tentar vender para quem não está preparado para comprar. E como que se prepara uma pessoa para comprar? Informando ela sobre aquilo que você vai vender para ela. Agora, olha que interessante. Aqui a gente tem o comparador, ele está comparando soluções, mas a partir do momento que ele começa a comparar soluções que ele não conhece, sim, ele não conhece, né? Se ele conhecesse, ele não teria um problema. Se ele conhecesse, ele já teria passado essa fase direto para o comprador. Então ele está comparando soluções. E agora acontece a pior fase da venda, onde você mais perde vendas, onde os negócios mais perdem vendas, quando o comparador se debate com uma parede. E essa parede é a parede das dúvidas e das objeções. Exatamente. Imagina o seguinte, digamos que eu esteja vendendo a você um curso de inglês, e você vai falar para mim, mas Conrado, eu não tenho... A minha segunda, terça e quarta-feira, ela é totalmente tomada. Porque eu já faço MBA, porque na terça-feira eu tenho uma outra atividade, quarta-feira eu tenho o encontro com os meus amigos. Então, eu não tenho segunda e quarta, terça e quinta, como geralmente os cursos de inglês são. Pronto, já é uma dúvida. Talvez o curso de inglês que eu esteja vendendo para você seja só aos sábados, ou então seja um curso online que você pode fazer a qualquer momento do seu dia. Você tem uma dúvida e essa dúvida impede você de comprar. Talvez você tenha uma outra dúvida, que é, mas Conrado, eu já sou um nível intermediário de inglês. Eu não quero misturar
o meu nível intermediário em uma turma que tem muita gente do nível básico, como é que você divide o nível? É uma outra dúvida. E a pessoa não compra enquanto ela não sanar essa dúvida. Talvez ela tenha uma outra dúvida ainda com relação ao curso de inglês. Mas, Conrado, eu já falo alemão muito bem. E para quem fala alemão, aprender inglês é muito mais fácil, mas eu não sei nada de inglês. Será que não tem um método diferenciado para mim, que já falo alemão? Será que isso atrapalha? Ou então eu nunca consegui aprender inglês na escola? Nunca! Ou seja, eu acho que o problema não é com o curso de inglês. O problema é comigo. O inglês não entra na minha cabeça. Você percebe como é que todas essas dúvidas, cada uma é como se fosse um tijolo dessa parede das dúvidas e objeções. É um tijolo. Eu não tenho tempo, eu sou um falante já intermediário, ou então eu sou um falante básico, ou então... Então, cada tijolo dessa parede é uma dúvida. Se você não destrói cada uma dessas dúvidas, você não consegue fazer com que o comparador se torne um comprador. Então, você não pode deixar que, nesse processo de vendas, que o comparador bata nessa parede e não consiga avançar. E como que você faz para isso não acontecer? Você usa um método, que é exatamente o método do negócio perfeito. Imagina o seguinte, quando você começa a pesquisar por uma solução, você vai ver alguns anúncios. Tem alguns anúncios, algumas pessoas que oferecem alguma informação para você. Só que ao invés de você, como empresário ou como alguém que vai montar um negócio, levar o pesquisador direto para uma página de vendas, quando ele ainda não está preparado para comprar, e é por isso que, geralmente, você tem uma taxa de vendas, de conversão em vendas, de 0,5%, 1%, ou seja, de cada 100 pessoas, uma compra. Porque as outras 99 não estavam preparadas para comprar. E com isso você acaba gastando dinheiro para atrair 100 pessoas e vendendo só para uma pessoa. Imagine se você tivesse um método de vendas em que você atraísse as mesmas 100 pessoas, mas você conseguisse vender para 8, 10, 15 pessoas. Não naquele momento, mas ao longo de, por exemplo, 10 dias, 20 dias, um mês. Essa é a grande lucratividade que esse negócio perfeito te dá. É um método de vendas, não só o produto, mas também o método de vendas. E nessa série de vídeos você vai ver exatamente como é que esse método funciona. E a gente já está vendo boa parte aqui. Então imagina o seguinte, ao invés de eu levar a pessoa direto para a página de vendas, eu vou trazê-la para um material. Eu vou fazer um anúncio aqui, então vou fazer aqui um anúncio, e vou trazê-la para um material informacional. Só que esse material não é o produto ainda, ele é um material gratuito. Ele é o que a gente chama de recompensa digital. Imagine que, lembra do caso da pessoa que quer aprender inglês? Digamos que você ofereça para essa pessoa um teste gratuito de inglês, ou então um teste gratuito de japonês, ou então um teste para saber o quanto que ela se alimenta bem ou mal para um curso de emagrecimento, ou para uma academia, tanto faz. Você tem que ter um arquivo digital, pode ser um e-book, um livro digital, pode ser uma videoaula, pode ser um áudio, em que você oferece para essa pessoa que está interessada em um determinado assunto alguma informação gratuita para ela, mas para que ela deixe, por exemplo, o e-mail, um contato dela. Ou então que ela passe em uma página para você depois apresentar outros conteúdos para ela. Como assim? Vamos falar do e-mail. Digamos que para receber esse material, ela te deixe o e-mail dela. Só que agora você tem o e-mail de alguém que quer aprender japonês, que seja. Alguém que quer se tornar uma maquiadora profissional. Alguém que quer aprender a adestrar o cão. E aí é que acontece a grande sacada desse método, que é o seguinte. Depois que você tem o e-mail desse estudante, então eu chamo aqui de estudante, você começa a se corresponder por e-mail com essa pessoa interessada nesse assunto para que você mate em cada um desses e-mails uma objeção. Então agora, o primeiro e-mail mata a primeira objeção. Ah, você quer aprender inglês? Ah, mas você está no nível básico ou você não tem tempo? Esse curso, um curso online que você vai vender de inglês depois,
Esse curso ele é feito na hora que você puder. Opa, você acabou de matar a primeira objeção. Ah, você está desconfiado em quem sou eu, professor? Eu fiz 5 anos de faculdade em Cambridge, eu tenho certificado X, certificado Y, eu tenho mais de 10 mil alunos que atestam o meu método. Ou seja, você está provando que você é confiável. Isso é uma outra objeção que você acabou de matar. Então, cada um desses e-mails, dessa comunicação, mata uma objeção. E com isso, você, aos poucos, vai matando todas as objeções dessa parede das dúvidas e objeções. Até que você faz com que essa pessoa, que simplesmente deixou o e-mail dela, agora está tendo cada vez mais informações, e esses e-mails não são propaganda, são informações úteis, que as pessoas olham e falam o seguinte: nossa, adorei isso, eu estou aprendendo cada vez mais. Isso aqui é praticamente um curso mais de graça. Ela vira uma pessoa qualificada. Qualificada quer dizer, ela está preparada para comprar de você. Agora sim. Agora você vai apresentar o curso, o produto, o e-book, o áudio para ela, e aí você vai converter muito mais pessoas em compradores. O qualificado compra mais. Consumidor informado é consumidor comprador. Quando você tem um consumidor que não sabe o que ele vai comprar, ele não compra. Quer ver um exemplo? Digamos que eu esteja vendendo para você um Sbriefs por R$40. Não, vamos botar aí 2 por 60. 2 Sbriefs por R$60. Você compraria? A pergunta que está certamente passando na sua mente agora é: Conrado, mas o que é Sbriefs? Lógico, se você não sabe o que é Sbriefs, você não vai comprar Sbriefs. Se eu explicar para você o que é, talvez você compre ou não, porque agora você está informado. Ou seja, você passa a ser um consumidor qualificado para Sbriefs. Nem eu sei o que é Sbriefs. Então, o que você vai fazer? Você, ao invés de tentar vender Sbriefs, que é aquilo que o consumidor não sabe o que é, você vai ensinar a ele o que você vai vender, para depois você apresentar o produto para ele se tornar um comprador. Mas o método de vendas não para por aí. Quando você tem essa comunicação, você também descobre o que esse consumidor quer. E talvez porque as pessoas vão responder os e-mails. Você pode fazer isso num grupo no Facebook, por exemplo. Você pode fazer isso no YouTube, com vídeos que as pessoas comentem embaixo. Você vai descobrir exatamente o que o consumidor quer. Mas como você tem um produto digital, que é um produto que você ou alguém que você conhece está criando, você pode mudar o produto de acordo com aquilo que os próprios consumidores falam para você que gostariam de aprender. Então, olha como esse processo é perfeito. Você, ao invés de criar um produto e tentar vender esse produto para as pessoas, e talvez não seja exatamente aquilo que elas querem, você vai primeiro perguntar a elas: o que você quer? Você vai se comunicar com elas, para depois disso você produzir um áudio, uma videoaula, um curso online, ou então um e-book exatamente com aquilo que aquele seu público quer aprender. E aí a chance de você vender é muito maior, porque agora você não está mais passando pelo comparador, e você não está mais fazendo com que o comparador bata na parede das dúvidas, objeções e não se transforme num comprador. O que você está fazendo é dando a volta no comparador e na parede. Quando você chega aqui, ao invés de você seguir para cá, você dá a volta. E você já ensina à sua persona, ao seu público-alvo. Porque pensa o seguinte: o seu consumidor, ele não quer um determinado produto. O que ele quer é a solução para aquilo que ele está procurando. E a solução tanto faz. Se ele quer emagrecer, existe a solução da academia, existe a solução da alimentação saudável, existe a solução do shake. Tanto faz. O que ele quer é emagrecer. E quando você ensina para ele que a sua solução emagrece e você torna ele qualificado para a sua solução, o que acontece é que ele se torna um comprador. A partir do momento que ele compra, ele vai medir a satisfação dele. Ele vai se transformar em um avaliador, para saber se ele está feliz ou não.
E a partir do momento que ele está feliz, que ele gosta daquilo que você entregou para ele, curso online, um e-book, um áudio, o que ele faz? Ele passa a dar o depoimento dele nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, em qualquer lugar. Só que o depoimento dele vai fazer o quê? Vai impactar o pesquisador. Então aqui é o depoimento de um cliente seu. E o método do negócio perfeito estimula os seus clientes a darem o depoimento dele. Porque quando ele fala sobre o que ele aprendeu, como ele resolveu as dúvidas dele, aí sim, quando ele espalha isso nas redes sociais, mais e mais pesquisadores são impactados por esse depoimento. Se o pesquisador é impactado por esse depoimento, ele tem uma chance muito maior de dar o e-mail para você, abrir os seus e-mails, e ele se qualifica de uma maneira muito mais rápida e fácil para que ele vire de qualificado, ele vire um comprador. Esse é o método do negócio perfeito. E muitas empresas não fazem isso. Muitas empresas não têm a mínima ideia de como funciona esse... Você percebe que tem um círculo aqui, um círculo que roda cada vez mais rápido. Então você, do tranquilo, você chega no incomodado, pesquisador, e a partir daí, olha como é que esse círculo funciona. Vem para o estudante, qualificado, avaliador, e o depoimento vai para o pesquisador. Mais pesquisadores são impactados pelos depoimentos, e com isso daí ele passa a querer saber mais sobre a sua solução. Depois disso, mais gente se qualifica, mais gente compra, avalia, mais depoimentos são dados, mais pesquisadores são impactados pela comunicação, porque não é só você falando num anúncio sobre o seu produto. Agora, na segunda, terceira rodada, quarta rodada, você tem centenas, milhares de avaliadores, de clientes satisfeitos, dando o depoimento deles. E esse cliente satisfeito, ele vende muito mais do que você, porque não é a opinião da empresa, não é a opinião de quem criou o produto, é a opinião de um cliente que conseguiu o resultado que você prometeu. Esse cliente é o seu maior vendedor. Então, o método do negócio perfeito, o método envolve a criação do produto e o método de vendas do produto. Essas duas partes juntas, elas podem fazer o seu negócio, seja você já um empresário, utilizando esse método de vendas, seja você um empreendedor que vai criar um produto digital, um empreendedor digital, seja um curso online, uma videoaula, um e-book, um áudio, qualquer formato digital, você utilizando o método de vendas, você faz as suas vendas explodirem. E é exatamente esse método que a gente vai discorrer nessa série de 3 vídeos. E você vai ver como que pessoas comuns conseguiram, através de um negócio digital, na sua própria casa, no seu tempo livre, sem equipe, com um baixo investimento e alto retorno, conseguiram ter a vida que eles sempre sonharam. Se você entendeu o poder dessa informação, você já viu que você pode realmente mudar a sua vida com um negócio perfeito. Agora, a responsabilidade está nas suas mãos. No próximo vídeo, você vai descobrir se esse negócio perfeito, ele é perfeito para você, se ele funciona para você, porque ele não funciona com todos os tipos de pessoas e negócios. Então o que você tem que fazer? Deixar o seu comentário aqui abaixo, deixar o seu e-mail para receber o próximo vídeo e descobrir se esse negócio perfeito, se ele é perfeito para você. Nos vemos no próximo vídeo.